Nós estamos numa série de ministrações que falam de relacionamentos. E o nosso relacionamento com o mundo qual é? De escravos. E o nosso relacionamento com Jesus Cristo? De servos. E com Deus? Filhos. Cadê os filhos do Senhor Jesus? Não, irmão, do Senhor Jesus você é servo. Cadê os filhos de Deus? E cadê os servos do Senhor Jesus? Aleluia. Você pode dar um aplauso ao seu irmão aí. Aleluia. Hoje nós vamos continuar, diga continuar, nessa série. E nós vamos falar do relacionamento ainda com o Senhor Jesus, que é o relacionamento de servos. Vai ser a parte 2. O pastor Jones, semana passada, falou de servos, que nós somos mordomos, diáconos da casa do Senhor, que nós temos afazeres a fazer aqui, que nós somos administradores e mordomos da casa do Senhor. Amém? E nós vamos dar continuidade hoje. Diga aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Parte 2. Amém? E o texto, dá para colocar o texto? Lucas, capítulo 22, verso 24 ao 27. Está aí no telão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você acompanha aí. Diz assim, irmãos. Surgiu também uma discussão entre eles, os discípulos de Jesus, acerca de qual deles era o considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, diga ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Amém? Então quem é o maior no reino de Deus? Não ouvi, irmãos. Quem é o maior no reino de Deus? Que serve. Que serve. Você está do lado de um irmão que é servo do Deus Altíssimo. Mas esse contexto dessa história aqui, do capítulo 22 de Lucas, eles estavam à ceia do Senhor. Eles estavam na mesa, o Senhor tinha lavado os pés dos seus discípulos. E aí houve essa discussão para saber quem era o maior entre eles. Eles ainda não tinham entendido. O Senhor Jesus estava indo já para a cruz do Calvário dar a sua vida em favor de nós. E eles estavam simplesmente discutindo para saber quem era o maior. Ali naquele momento o maior é o Senhor Jesus, que desceu da sua glória como Filho de Deus. Mas ele não veio como autoridade, ele não veio para mandar, ele veio para servir. Ele veio para se humilhar. E os seus discípulos ainda não tinham entendido isso. E o Senhor Jesus falou para eles que o maior é o que serve. Eu não sei se você já ouviu isso na sua célula ou aqui mesmo na igreja, mas isso tem acontecido. Pessoas que às vezes querem ser maior que as outras, ser mais espirituais que as outras, conhecedoras mais que as outras, e se colocam em cima de um pedestal e até humilham as pessoas. Mas aqui não acontece isso, amém? Aqui só tem servos humildes, servos do Senhor Jesus. Aqueles que reconhecem que em primeiro lugar não é a minha necessidade, mas é a necessidade do meu irmão. Não é em primeiro lugar o que eu preciso, mas o que o meu irmão precisa. E se às vezes eu tiver a vontade de fazer o que eu gostaria, e se o irmão estiver precisando, eu preciso fazer a vontade do meu irmão. Nós vamos entender hoje, e eu tenho certeza que daqui nós vamos sair muito mais servos no nome de Jesus. Porque o maior é que serve, irmãos. O maior não é o que tem mais.
autoridade ou que tem mais prestígio. E nós precisamos ser assim. Você vai galgar aqui, você vai crescer. Muitos estão aqui como só membros hoje, mas daqui a pouco você vai se tornar um líder de célula, um supervisor de setor, de área, um pastor, se for esse o teu chamado. Mas nunca esqueça que quando você subir, quando você estiver numa posição de destaque, você em primeiro lugar é servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor Jesus. Você é servo, e como servo nós precisamos ser humilde, porque o Senhor Jesus, ele foi humilde até a morte. Quantos estão entendendo, irmãos? Aleluia. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 35, diz assim, assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Interessante que no mundo é melhor ganhar, é melhor ser servido. Mas os servos do Senhor Jesus, eles preferem dar, eles preferem servir, do que ganhar, do que ser servido. Mas pastor, a gente vai já entender. Eu fiz 49 anos de idade agora, dia 25 de junho. Eu já estou 12 anos na presença do Senhor. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu fiz aniversário, e nós temos dedicado a nossa vida no ministério, temos dedicado a nossa vida a servir aos nossos irmãos, com nossos recursos, com o nosso tempo, com a nossa compreensão. E dia 25 a gente comemorou o aniversário. E eu ganhei muitos presentes. Muitos presentes, muitos. Eu estou com a minha prateleira lá do banheiro, lá onde a gente coloca os shampoos, os perfumes, não tem mais onde colocar. É meu beck. Eu estou com perfume aqui que eu não sei nem como é o nome dele. Foram roupas. Sabe por quê? Porque Deus, ele usa as pessoas para te abençoar. Mas em primeiro lugar, nós precisamos estar servindo a nossos irmãos. O segundo ponto que nós vamos ver, quem está anotando? Cadê o caderninho? Aleluia. Então o primeiro ponto que nós vimos, o maior para o Senhor que serve. O segundo ponto que nós vamos ver, que todo servo deve ser instruído pela palavra. Todo servo deve ser instruído pela palavra. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 11 ao 16, nós vamos ler. Do verso 11 ao 16, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então a primeira coisa que nós vemos aí é que Deus é organizado. Ele levanta apóstolos, ele levanta evangelistas, profetas, mestres e pastores. Para o quê? Para preparar, diga preparar. Preparar os santos. Que santos são esses? Os servos. Então a primeira coisa que nós percebemos nessa passagem é que Deus, ele quer nos preparar. Toque no seu irmão aí no ombro dele e diga: Deus quer te preparar. Ele diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Amém? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Preste atenção, irmãos. Então, segunda coisa que nós vemos aqui é ser edificado. O que essa palavra quer dizer para nós essa manhã? Ser edificado é estar na rocha, é estar firme. Firme, diga firme. Firme não é balançar de um lado para o outro, não. É estar firme. Ele quer que nós, através do ensino, da instrução, preparar para que a gente fique firme. Firme, para que nada venha nos abalar. Nós temos percebido algumas vezes que pessoas desistem, abrem mão daquilo que Deus colocou em suas mãos, porque ainda não estão preparadas, ainda não estão firmes, às vezes ainda estão abaladas emocionalmente, porque a geração de Adão é uma geração almática, é uma geração que vive segundo as circunstâncias, o que vê, o que percebe. Muitas vezes nós fazemos o melhor, e aí uma falha, um erro teu, pronto, parece que tudo caiu por terra. E aí as pessoas se decepcionam com outras pessoas, e aí largam mão daquele chamado que Deus deu. Então é isso que Deus está falando aqui nessa palavra. Ele quer nos preparar, Ele quer nos edificar, para que a gente não venha a querer ficar bambeando, a querer desistir das coisas que Deus nos deu, através do ministério, através do ensino, da instrução da palavra. Nós temos que estar firmes, irmãos, firmes na rocha, firmes, inabaláveis, deixar a emoção, o sentimento de lado. As finanças, às vezes, como o pastor de Jardim falou, casais se separam porque faltou o dinheiro, mas lá no casamento ele falou que ele estaria com a mulher, era na fartura, era com dinheiro, sem dinheiro, era na doença ou era na saúde. Parece que esquece daquilo que prometeu ali no dia do casamento, da aliança que ele fez com a esposa. E aí quando acaba o dinheiro, a primeira coisa que faz, ele não está firme ali, porque ele estava confiando no dinheiro, ele não estava confiando no Senhor, no Deus Altíssimo, o Deus que faz, que hoje não pode ter, mas amanhã tem. Se hoje as portas estão fechadas, mas amanhã as portas podem se abrir, e aí é uma briga, uma discussão e até uma separação. Então, para que o servo permaneça inabalável, precisa de maturidade. O terceiro ponto que nós vamos ver dessa passagem de Efésios, no versículo 15. Der para pular para o 15, está aí o 15 aí. Ele diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, versículo 16, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, outra palavra que nós vemos aqui no versículo 15, ele diz: cresce e edifica-se. Edifica-se. Diga amém. E o propósito de tudo isso é a estatura. Ele fala aqui, ó: antes seguindo o cabeça que é Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, o propósito de tudo isso aqui é que nós sejamos que nem Cristo. Diga Cristo. Nós temos uma medida, diga Cristo. Essa é a medida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo, com Jesus. O terceiro ponto que nós vamos ver: o servo do Senhor procura sempre fazer o bem. Gálatas 6:9. Terceiro ponto: o servo do Senhor procura sempre fazer o bem.
Gálatas 6:9 diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olhe para o seu irmão e diga: não desanime. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, nos instrui que sempre devemos fazer o bem de forma incansável. Irmãos, Paulo tinha todos os motivos para desistir, desanimar. Ele pregava a palavra, mas ele era açoitado, ele era humilhado. E aqui ele fala, ele nos instrui: não desanima, te esforça para fazer sempre o bem. Embora, muitas das vezes, como eu já falei antes, nós cuidamos, nós damos o nosso tempo, nós até ajudamos às vezes financeiramente, nós fazemos de tudo. E aí, a pessoa, por um motivo, vai embora, desiste, e isso desanima. Talvez na sua célula, lá no lugar da sua célula, você já cuidou, você já se dedicou, você, no dia da célula você lava o pátio, você faz o melhor, você prepara o melhor lanche, você se dedica ali naquele momento, ora, paga o preço, mas aí parece que não frutifica. Talvez lá na sua célula já tem 1 ano, já tem 2 anos, e nada de frutificar. Você dá uma função para uma pessoa, a semana que vem você vai trazer uma palavra, você vai trazer o lanche, e a pessoa não te dá nenhum telefonema, não te dá nenhuma mensagem, ela não está nem aí, ela nem aparece no dia da célula, e às vezes isso cansa. E eu quero ser bem sincero com os amados, nós não estamos imunes a isso não. É por isso que Paulo ele fala: se esforça, para que você não venha desanimar. Como servo do Senhor, não desanima, te esforça, porque se você ficar triste e abatido, você vai olhar para as circunstâncias e vai desistir. Mas Deus não te chamou para tu desistir. Deus confiou em você. Você é escolhido a dedo. Você é escolhido a dedo do Senhor. Ele vê em você capacidade para que você possa suportar e que você possa fazer sempre o certo. Fazer bem é fazer o certo. Sempre fazer o certo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Está ali na brecha fazendo certo, não está frutificando, parece que falta seiva para florescer, para dar o fruto. Mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo, e eu sei que no devido tempo, no tempo certo, Ele vai vir, Ele vai dar o fruto, vai fazer o milagre. É assim que nós temos que confiar. O profeta Samuel foi na casa de Jessé, de pai de Davi. Ele foi ungido rei, jogaram o óleo, e não foi nem de jarro, foi de um chifre que tem poder. Ele foi ungido rei, mas não se tornou rei, porque tinha um rei lá no trono. E se levantou um gigante, aonde o rei que estava no trono se acovardou e não quis enfrentar o gigante. E Davi, como um servo, foi lá e enfrentou o gigante. Ele falou assim para o senhor dele, para o rei Saul: não te preocupa não, esse incircunciso aí não tem aliança com Deus Altíssimo. Não se preocupa não, que hoje todos vão ver em Israel que há Deus aqui. E ele foi enfrentar o gigante. Foi um momento de maior glória de Davi, porque ele passou a ser reconhecido. Mas foi um momento também de muita perseguição. Foi um momento também que o rei, aquele que estava ali governando, o cara do momento, sentiu muita inveja dele.
E aí Davi passou a viver em cavernas. E aí Davi não tinha mais casa, porque ele tinha que fugir. Ele não tinha mais ninguém da sua família. O único que estavam com ele eram homens falidos, homens que estavam perdidos, a escória da sociedade. Foi nesses homens que Davi viu que poderia montar um exército, mas homens que estavam ali falidos. E ele morou em muito tempo dentro de caverna. Uma delas foi caverna de Adulão. E no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, capítulo, está aí no telão, eu vou ler aqui na Bíblia. Presta atenção, irmãos. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram. Eles choraram em alta voz. Eu posso até imaginar Davi dizendo: Senhor, tu me ungiu rei, mas eu não tenho aonde morar, e aonde eu me coloco para morar, acontece isso comigo. Incendiam tudo que eu tenho, acabam com tudo que eu tenho, e ainda levam as mulheres, os filhos, os anciões. Que isso? Eu estou aqui tanto tempo fazendo a tua obra, e eu não vejo frutificar, eu não vejo os frutos. Talvez você esteja assim, porque eu não estou aqui, amado, para trazer algo novo. Eu não estou aqui para trazer um ensinamento novo para a sua vida. Eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo, uma palavra que você possa sair daqui animado, uma palavra que diz que o Senhor Ele é contigo, que Ele nunca vai te abandonar, embora as coisas ruins aconteçam, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele jamais vai te abandonar, Ele está contigo. Fica firme edificado, porque muitas vezes, quando acontece isso que aconteceu com Davi, é porque a bênção está próxima, o teu milagre está próximo. Então não retroceda, continue firme, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Você já chorou assim? Você já chorou assim até não ter mais forças? Não é que não tinha mais lágrima, é porque eles não tinham mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Levaram as mulheres deles, pois os homens falavam em apedrejá-lo, porque a culpa sempre vem para o líder. A culpa é sempre do pastor. Se deu algo errado na célula, não porque o pastor não vem aqui na célula. Se deu algo errado, não, é o líder, sempre é o líder. Eles quiseram apedrejar Davi. Tem pessoas que pudessem, elas puxavam, não sei, um estilingue, um ar comprimido, não sei. Elas pudessem, naquele momento elas matariam o seu pastor, sem menor constrangimento. Seu líder. Posso imaginar o líder de célula ali,
fazendo o melhor, mas só cai a culpa nele. Angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e o seu Deus. O que foi que Davi fez? Hã? Presta atenção, irmãos. Tenho feito isso muito na regional lá. O cara dobra o joelho. Eu já fiz muito isso, irmão, quero lhe dizer. Que tem momentos que parece que todo mundo nos abandona. Parece que tem momentos que a gente só pode contar com Deus. Não é, pastor Djaí? E aí, chora. Ele foi chorar. Porque ele percebeu que ele tinha um Deus. Mas presta atenção. É para ficar aqui nessa posição chorando? Hã? É para ficar chorando o tempo todo? Se ficar chorando, amargurado, ressentido, triste, abatido, não vai chegar em lugar nenhum. Sim ou não? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então não é para ficar lá chorando. É para chorar, se levantar e dizer: agora eu vou. Espera aí, o que está acontecendo? Aconteceu isso? Mas eu vou consultar o Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aumeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. Ele perguntou a quem? Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, a sua cela está cheia de pessoas que precisam da sua intercessão de você. A sua vida financeira só vai mudar quando você tomar uma atitude. Na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, só vai melhorar quando você tiver uma atitude, colocar diante de Deus e perguntar dele o que eu devo fazer. No versículo, presta atenção, no versículo 18, pula aí, filho, para o 18. Obrigado. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, e nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Tudo. E você quer mais? Diga: eu quero mais, pastor. Não, eu não ouvi, irmão. Diga: eu quero mais. Foram 15 anos que ele tinha sido ungido. E aí veio o dia mais angustiante da vida de Davi. Ele poderia dizer assim: eu não quero mais, quero saber disso não, vou desistir. Eu faço, eu estou aqui servindo, mas nada acontece. Amém? Mas aí o que foi que ele fez? Ele pediu instrução de Deus e foi para cima do negócio, e ele recuperou tudo. Eu digo mais, depois de 3 dias, o Saul, o que era rei, que estava lá na cadeira, no trono, ele morreu. E quem assumiu o trono? Quem assumiu o trono? Davi, irmãos. Então fique edificado, irmãos. Deixa a onda vir, deixa a onda te abater. Deixa ela vir sobre o teu barco. Vai afundar não. Fique firme. Fique firme. Fique angustiado se for preciso, mas se levante dessa prostração. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Te esforça-te. Te esforça em fazer o bem. Te esforça. Vigia. Te esforça. Porque você não é um qualquer não. Você é servo do Senhor Jesus. E Ele está contigo.
Ele confia em ti. Ele colocou nas tuas mãos porque Ele confia em ti. Então não abra mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Diga amém. Só posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Em João 12, 26. João 12, 26. Diz assim, ó: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus, Ele vai te honrar, amado. Deus, Ele tem visto. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto o teu esforço. Ele vai te honrar. Não desiste não. Não deixa desfalecer não. Não fique abatido não. Continue sendo servo do Deus Altíssimo, que Ele vai te honrar. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aleluia. E quarto, o servo tem prazer em agradar o seu Senhor. O servo tem prazer em agradar ao seu Senhor. Lucas, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele estava tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. O nosso destino, irmãos, era o inferno. Não tinha jeito. Para mim, para você, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Às vezes a gente até convida Jesus para entrar na nossa casa. Mas muitos só querem aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode dar. Alguns só querem a bênção, só querem ser servidos. Mas aqui, ó, Jesus fala para esse fariseu: tu me trouxe para a tua casa nem água, que era costume deles, lavar os pés daqueles que estavam ali convidados. Nem água você me deu para lavar os pés. Você não me considerou. Você não teve respeito por mim. Você não teve nada
para me oferecer. Mas aí você julga uma pessoa que entrou aqui e que se colocou aos meus pés e ungiu os meus pés e com seus cabelos enxugou. Você julga ela como um pecadora, mas aquela mulher fez aquilo que você deveria ter feito. Nós precisamos, amados, ser servos, ser instruídos na palavra e sempre querer fazer o bem, se esforçar em fazer o que é correto, o que é o certo. O certo aqui era esse homem referenciar Jesus. Nós precisamos referenciar Ele que nos chamou. E eu não faço para homens, eu faço para Ele. Eu sirvo a Ele. É Ele que é o meu Senhor, é Ele que é o teu Senhor. Claro que os homens vão ser beneficiados, mas é para Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos serviu primeiro. Aliás, Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele já fez, e nós só precisamos tomar posse como servos dEle. Tomar posse porque aquele que começou a boa obra, Ele há de cumprir. Aquele que começou a obra na sua vida, Ele há de te capacitar, de edificar, de fazer um grande servo. Mas você precisa também querer como essa mulher. Muitas pessoas acham que não são parte, e aí tem problema até familiar, porque dizem assim: parece que eu fui adotado, o meu pai e a minha mãe não gostam de mim, gostam da outra, mas de mim me tratam mal, porque parece que não fazem parte. Esse fariseu parecia que ele não fazia parte, mas aquela mulher reconheceu que ali em Jesus ela poderia fazer parte de um reino. Você faz parte de um reino e Deus te chamou para que você possa servir aqui nesse lugar. E se você está aqui, aqui é o lugar da tua habitação, aqui é o lugar que Deus quer te usar, aqui é o lugar que Deus vai te levantar, vai te edificar, vai te levar para levantar para outro nível. Aleluia. Não acha que você não faz parte. Você faz parte sim. Talvez você não queira ser um líder, não queira ser um supervisor, um pastor, mas tem muitas coisas aqui para fazer. Muitas. O acolhimento, está ali o Silas, tem 5 irmãos, porque caiu, os irmãos não querem mais servir no acolhimento. É tão legal estar ali recebendo os irmãos. É tão legal estar dando um abraço, recebendo. Isso é um privilégio. Toda vez que entra um irmão ali eu recebo. Eu não estou recebendo um irmão, eu estou recebendo o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que toda vez que você fazer isso para meus pequeninos, está fazendo para mim. É um prazer, tem que ser um prazer, uma honra em servir o meu Senhor. Quantos tem prazer em servir ao Senhor, mano? Isso. Cadê os servos do Senhor Jesus? 3 pessoas levantaram a mão. Cadê os servos do Senhor Jesus? É isso aí, irmãos. Pode ficar de pé. Hoje foi o dia da ceia do Senhor. A ceia, ela simboliza serviço. O Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim. E eu repito, antes dele servir a ceia, ele lavou os pés dos discípulos. E isso não menosprezou Jesus, ele continuou sendo autoridade. Ele não perdeu a sua filiação, ele não perdeu o status de ser filho de Deus. E ele falou: o maior é o que serve. Domingo após domingo você tem recebido ensinamentos, para que você possa estar edificado, para que você possa receber o amadurecimento, para que Deus possa extrair o melhor de você.